Todos carregam algo do passado. Alguns, a lembrança de um contexto familiar repleto de amor e cuidado. Outros carregam marcas de dor que lutam para esquecer, ou pelo menos para ter paz sobre elas. De alguma forma, quem somos hoje é resultado de experiências, influências e decisões. Vemos o mundo todo e a vida a partir da nossa história. E é isso quem somos hoje. Está em nossas mãos a responsabilidade de construir o nosso futuro e o presente daqueles que ainda virão. Isso é sobre legado, pois todos recebemos um legado, vivemos um legado e deixaremos um legado. Acima de tudo, isso é sobre Jesus. História pessoal não é o nosso legado. Dores não são o nosso legado. Sucesso ou fracasso não é o nosso legado. Todas essas experiências são oportunidades para que em Jesus o nosso legado cresça, nós diminuamos. Nossa vida é sobre Jesus. Nossa história é sobre Jesus. Nossa família é sobre Jesus. Nossa igreja é sobre Jesus, porque ela é a igreja de Jesus. Quando tivemos início na história, nos tornamos um instrumento por meio do qual o legado de Deus chegaria a todo mundo. Nós existimos desde 1960 para ecoar um legado, preparado desde a eternidade. Muito boa noite, é bom rever você e obrigado porque você veio. É importante que você esteja aqui hoje, é importante você ouvir o que vai ser dito aqui, porque como fazemos cada início do ano, queremos hoje nos concentrar na direção que Deus tem para cada um de nós, ou para a nossa igreja, e o nosso posicionamento, a nossa resposta a essa direção. Nós queremos ser importante para a nossa comunidade, saber claramente para onde vai. É bom para você, não só na comunidade, é bom na vida, né? Saber exatamente para onde você está indo e, no nosso caso, o que é esperado de cada um. Então, o nosso objetivo hoje é muito simples: colocar todos os membros da igreja e também os frequentadores regulares, as pessoas que estão aqui regularmente, na mesma página. Temos um ano desafiador pela nossa frente e é bom que você esteja por dentro de tudo que vai acontecer. Você não pode passar pelo constrangimento de ser uma dessas pessoas desnorteadas e perdidas, né? Que ouve um aviso e não tem a mínima ideia do que está sendo dito. Nós queremos que você esteja por dentro do que está acontecendo, fique por dentro do que está acontecendo, entenda o que está acontecendo e participe do que está acontecendo. 3 coisas devem ficar muito claras para você hoje. Em primeiro lugar, neste ano, nós vamos comemorar 60 anos de existência. 60 anos. Este é um ano de celebração. E essa igreja é uma senhora de respeito, né? Uma senhora de 60 anos e tem experimentado coisas incríveis. Não nasceu a semana passada. Nós temos aqui uma história, né? Temos aqui algo importante para passar para frente. Organizado em 21 de abril de 1960, com mais ou menos 60 membros, nossa igreja foi organizada nesta data, 21 de abril de 60, mais ou menos 60 membros, vivemos de forma viva e atuante desde então. Nesse período de 60 anos, fizemos 3 grandes mudanças de local, construímos um belo templo que já deixamos para trás, porque não cabia mais, né? Temos 2 belas propriedades, esta e a outra que compramos recentemente. Todavia, mais do que qualquer coisa, é bom ressaltar que a partir daquele pequeno grupo de 60 pessoas, das quais algumas ainda estão entre nós marcamos as vidas de outras milhares. Pessoas que passaram, vieram, ficaram um pouco, saíram, morreram, estão em outras igrejas, ou estão aqui entre os 4.000 membros que temos hoje. Então,
fizemos alguma coisa e marcamos a vida de muitas pessoas. Depois, pensando nessa marca da celebração dos 60 anos, a segunda questão que devemos focar é que foi a conclusão que nós chegamos, porque nós vimos como foi a nossa história, concluímos que neste momento nós deveríamos refletir sobre essa questão do legado. Legado é o tema do ano. Você já ouviu isso? O pastor Alexandre falou, já foi cantado, já dissemos, o pastor Daniel já falou. Não é? Legado é o nosso tema do ano. Entendemos então que este tema expressa aonde devemos concentrar a nossa vida como igreja desse momento da nossa história. É muito interessante porque nós, como se estivéssemos numa grande competição de revezamento, estamos pegando um bastão e estamos fazendo essa virada e passando o bastão para frente. E nós estamos entendendo que estamos exatamente nesse momento dessa virada, que os 60 anos dizem isso para nós. Então nós estamos crendo que o tema para este ano que deve entrar e que você deve responder e entender é legado, como diz a minha camiseta. Em último lugar, é bom que você saia daqui com a ideia de que, olhando para 60 anos, olhando para legado, esse é um ano quando pretendemos iniciar a construção do nosso novo local. Deus queira que neste ano, então, a gente inicie a construção do novo amanhã, que vai entregar uma propriedade bonita, uma construção bonita para a próxima geração. Eu quero convidar você, então, a ler a palavra de Deus junto comigo, Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Efésios 1, 3 a 14. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional e você pode acompanhar na tela, se você desejar, ou também na sua própria Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e discernimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe essa palavra, que é a palavra dele, que nos ajude a entendê-la e também a viver os princípios nela contidos. Eu quero fazer o destaque, iniciando a minha palavra aqui, fazendo um destaque para o texto que diz que Deus, olha que interessante, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos com as quais os cristãos foram presenteados por Deus são bênçãos espirituais e estão nos lugares celestiais e são suficientes para cada um de nós, segundo a contagem de Deus. Porque Ele já nos abençoou, diz Ele, com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Repare que tudo acontece nessa dimensão das regiões celestes e são autenticadas por Cristo. Nas regiões celestes é a chave, esse termo, regiões celestes, é a chave de compreensão desse capítulo 1 de Efésios. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque o pastor Daniel falou bastante disso nos últimos domingos, mas é bom relembrar que o que se apresenta como regiões celestes é a habitação de Deus e dos seus anjos. A nossa relação com Deus, meus queridos irmãos, faz interface com o céu. E a leitura que fazemos da vida deveria partir dessa premissa. Então, a definição que temos do que é ser abençoado, de como funciona a oração, a definição que temos do que é o agir de Deus e como entendemos o que é a nossa relação com Ele, deve ser feita a partir dessa premissa. A premissa que é a perspectiva dessa interface com o céu, daquilo que é importante para Deus, da compreensão do que são todas essas bênçãos com as quais já fomos abençoados, e não da nossa perspectiva terrena, porque a perspectiva terrena é mesquinha, é limitada, é pequena, é obtusa. A perspectiva terrena, que a maioria de nós tem, só se importa em mandar alimento para o estômago para garantir a sobrevivência. A gente está tão preocupado com as coisas daqui e a gente pensa que tem que cuidar da própria vida, porque se a gente não cuidar da própria vida, da nossa sobrevivência, nós estamos perdidos. A perspectiva de sermos abençoados nas regiões celestes em Cristo, mostra outra coisa. Mostra que o que acontece aqui na terra, mesmo que tenha conotação religiosa, como nós estamos aqui hoje experimentando, tem que fazer sentido lá no céu. Então, acompanhe comigo. Desde o Éden, pense lá no Éden. Desde o Éden, Deus está à nossa procura. Deus quer saber onde estamos. Deus quer nos trazer de volta. Vocês lembram da pergunta que ele fez para Adão? A pergunta foi: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Onde você está? Essa pergunta aconteceu logo após o primeiro pecado e não tinha nada a ver com localização geográfica do casal pecador. A ideia é: Adão, você perdeu a perspectiva correta do que é a vida. Adão, você desfocou. Você desfocou. Ao tentar ser igual a Deus, você destruiu a sua humanidade, ficou desumano, ficou focado na terra. Desconectou do céu. Percebeu até que estava nu e se escondeu do seu Criador. Essa é a perspectiva terrena, que acha possível se esconder de Deus ou desconsiderar o que Deus quer e pensa. Assim, a palavra de Deus vai num crescente em demonstrar esse grande abismo gerado pelo pecado, que nos afastou do céu. E aí, quando você lê o primeiro capítulo de Efésios, você comprova que a agenda de Deus é realmente muito diferente da nossa. Que a vontade de Deus e a perspectiva que Ele tem para a nossa vida é muito diferente dessa que nós temos. Deus esteve e está focado na graça, no perdão, na salvação. Deus quer nos buscar, resgatar, dar sentido para a nossa vida, nos dando bênçãos que se harmonizam com o céu, que vão fazer sentido com a nossa eternidade, não com a nossa finitude.
Deus está focado em fazer convergir em Cristo todas as coisas. É outra agenda. Ao cumprir a sua agenda, Deus nos escolheu para termos relacionamento de amor com Ele. Ao cumprir a sua agenda, Deus nos adotou como filhos, nos perdoou, nos selou em Cristo, colocou em nós um selo de garantia do Espírito Santo da promessa. É isso que Efésios fala. Depois, Ele junta os seus e forma uma comunidade chamada igreja, que vai representá-lo na terra. Essa é a agenda de Deus. Nela, Ele quer abençoar todos com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ele quer se revelar e alcançar todos e vai usar a igreja agora para isso. E se você buscar as Escrituras com atenção, você vai perceber que aquilo que elegemos como importante nem é considerado por Deus. Porque as nossas prioridades, Jesus chama de outras coisas. São essas outras coisas que eu vou buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos numa agenda e Deus está em outra. A nossa agenda considera as mágoas, as vaidades, o carro riscado. Esses dias eu risquei o carro. Fiquei uma noite sem dormir. Aí eu fico pensando, o que está acontecendo, né? As nossas mágoas, vaidades, aquelas coisas que não têm a mínima importância, a marca da nossa roupa, coisas que não deveriam ocupar a nossa vida, se tornam o centro. O comer, vestir, o morar, são assuntos que ocupam a maior parte das nossas orações. O comer, o vestir e o morar é aquilo que ocupa a maior parte da nossa atenção. É isso que estamos passando para os filhos, para os netos. Foram justamente essas coisas que Deus chamou de outras coisas, que nos seriam acrescentadas, porque simplesmente Ele cuidaria para que não faltassem. A nossa relação com Deus, ela deve ser questionada. E a compreensão do que cremos, a maneira como oramos, a maneira como nos relacionamos com Ele deve ser entendida, questionada e, quem sabe, transformada. Nós temos que estabelecer pela fé um nível de relacionamento com Deus que entenda a nossa posição de filhos comissionados e nos livre de viver nesse mundo como se ele fosse o nosso fim. Este mundo não é o nosso fim. Estamos passando por aqui. Temos que buscar no Senhor o equilíbrio de confiar no direcionamento da palavra. A palavra de Deus direciona a nossa vida. E quando buscamos o direcionamento da palavra, entendemos a vontade dEle, que nos posiciona no céu, enquanto vivemos com alegria e contentamento na terra. Viver com propósitos eternos, sem negar que ainda estamos na terra. Não é mudar para o monte. Então fica lá no monte com as mãos levantadas, Senhor, vem me buscar. Isso aí é fugir da realidade. É viver no mundo com as suas aflições e belezas, aplicando nele as bênçãos dos céus, que todas já nos pertencem e já nos foram dadas. No ano de 2020, Deus nos deu a convicção de que deveríamos buscar um novo degrau do nosso nível de maturidade cristã. Estamos buscando isso. Este é o movimento da igreja. É um movimento de busca, de crescimento. É um outro movimento que nós queremos trazer entre nós. E aí pensamos, por que não olhar para além da nossa própria vida? E lembrar que, queira ou não, vamos deixar um legado. E se vamos deixar um legado, não seria melhor termos consciência
do bastão que eu vou entregar à próxima geração. Que bastão é esse? Eu estou recebendo aqui do passado, estamos virando. O que é que eu vou passar para a próxima geração? Se você não estiver atento e não for intencional, é muito provável que o legado que você está deixando seja um legado vazio de significado. Talvez você esteja tão preocupado em construir alguma coisa, um reino aqui, e deixar alguma coisa aqui, que ele vai se tornar vazio, calcado apenas nessas questões de sobrevivência, questões egoístas, finitas, sem nenhuma relação, sem nenhuma conexão com as coisas do alto. Cuidado para não deixar um legado de coisas que convergem em você mesmo, não em Cristo, como diz a palavra de Deus. Interessante a definição de legado. Legado é aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade. E na maioria das vezes, quando pensamos em legado, pensamos em coisas. A palavra legado traz consigo essa forte referência de tempo, porque recebemos esse legado, vivemos um legado e deixaremos um legado. Quando pensamos em legado em contexto que é a igreja, é necessário que ele seja definido de forma clara e objetiva, para não incorrermos no erro de pensar que o legado é a própria igreja, ou de pensar que o legado é a história da igreja. Não é isso. Olha o que diz a palavra de Deus. E nos revelou, Efésios 1, 9 e 10. Nós já lemos, mas vou reler. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 e 10. Isso nos faz concluir que o nosso legado é Jesus. Jesus é o nosso legado. A igreja tem a ver apenas com Jesus. Esse é o nosso negócio. Jesus é o centro de tudo. Jesus é a nossa razão. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso assunto. Jesus é a nossa única mensagem. Se Jesus sair de cena, nós passaremos um legado vazio. Se Jesus sair de cena, seremos uma comunidade legal, com princípios legais, mas não seremos uma igreja, a igreja de Cristo. Nesse sentido, a igreja, então, com um projeto de Deus, se torna o instrumento de Deus, ou o meio pelo qual o legado de Deus pode chegar ao mundo. Todos os acontecimentos da história preparam o caminho para Jesus. E nós somos essa ferramenta de Deus. E nossa história como igreja, nossa história em particular, né, é parte de um plano maior do legado de Deus. Assim nós entramos na história e existimos desde 1960 para ecoar um legado preparado desde a eternidade. A nossa igreja, entre outros fundamentos, é calcada em 3 pilares. O primeiro pilar é a igreja 3G. Quando você entra ali por esta porta do meio, você lê bem-vindo, igreja de gente que gosta de gente, igreja 3G. Esse é um dos maiores desafios que nós temos. Nós não estamos dizendo que nós já alcançamos a bênção de ser gente que gosta de gente, mas nós queremos dizer que esse é um pilar onde fomos construídos, um legado que recebemos. Queremos ser, nos esforçamos para ser, queremos ensinar que os membros dessa igreja sejam gente que gosta de gente. Temos que gostar de gente, porque gente é uma coisa interessante, né? É assim, entre as coisas que nós mais odiamos, temos gente.
Porque é fácil, né? Gente criar problema para a gente. Nosso desafio é ser gente que gosta de gente. E de qualquer gente, né? O outro pilar, primeiro é Igreja 3G. O segundo é PPP. PPP é Proibido Pessoas Perfeitas. Já deve ter ouvido eu falar isso aqui não sei quantas vezes. E eu vou falar, e quando eu estiver bem velhinho, de bengala, vou falar, porque é incrível que ainda tenha gente que pensa que igreja é lugar de perfeição. Esse é um pilar desta igreja, a compreensão de que nós somos imperfeitos. Em algum momento da história da igreja, alguém veio com essa ideia infeliz de achar que a igreja é lugar de gente perfeita, que na igreja não deveriam acontecer certas coisas. Já ouviu isso? Logo, é assim, é incrível, né? Logo o filho do pastor, né, fez isso, aquilo, etc. Gente, nós estamos aqui, isso aqui é um hospitalzão, cheio de pecador, né? Estamos aqui pela graça de Deus, misericórdia de Deus, e aqui é proibido gente perfeita. Se você é perfeito, você está fora, você não encaixa aqui, você não tem como se encaixar aqui, e se você acha que é perfeito, você está com algum problema, porque você não é, tá bom? Você não é, não fique triste com isso, mas você não é. E o terceiro pilar é a intencionalidade. E eu destaco a intencionalidade, porque intencionalidade é uma palavra que vem do latim, que quer dizer voltar-se para um determinado fim. Voltar-se para um propósito. Intencionalidade é algo importante quando pensamos em legado. Porque você tem que parar para pensar o que você vai fazer com aquele bastão que você recebeu na corrida, e você tem que pensar direitinho como é que você vai fazer aquilo e passar aquilo para frente. A qualidade disso tudo, como é que vai ser? Nós recebemos um legado, o legado do amor, da tolerância, do olhar misericordioso para com quem peca. Isso está na raiz desta igreja, quando ela foi organizada 60 anos atrás. Uma igreja que se importa com as pessoas. Essa igreja sempre foi diferente. Lá atrás, na sua organização, 60 anos atrás, o pastor que organizou, o pastor Frederico Vitos, colocou uma placa grande, escrito assim: aconselhamento espiritual. E as pessoas, as mais diversas, olhavam para essa placa, entravam lá dentro do gabinete dele, do escritório dele, para pedir ajuda. E invariavelmente eram pessoas indesejadas, que não se encaixavam nas religiões que se apresentavam nas igrejas, e assim eram recebidas. E durante muito tempo, eu experimentei isso, de ouvir de algumas igrejas à nossa volta, dizendo: olha, Memorial, ela cresce porque recebe qualquer um. Aí eu pensei, nós pensamos aqui comigo, graças a Deus, né? Graças a Deus, que a Memorial recebe qualquer um, porque isso tornou possível eu ser recebido. Isso tornou possível você ser recebido. E nós estamos atrás de passar esse legado. Só que agora temos essa questão da intencionalidade, não é? Nós queremos ser gente que gosta de gente. Nós vamos entender que somos pessoas imperfeitas, mas queremos ser intencionais na maneira como vamos continuar a nossa existência. A grande sacada é se você usar e abusar da intencionalidade. Use e abuse da intencionalidade, que é simplesmente viver com atenção. É quando você levanta a cabeça, para de olhar para o próprio umbigo e começa a perceber que existe vida ao seu redor e que pessoas, elas precisam do seu olhar, pessoas precisam do seu cuidado, pessoas precisam do contato, as pessoas precisam do seu abraço, da sua atenção, nós precisamos uns dos outros. Pessoas que são intencionais têm um propósito definido, saem na frente. Pessoas que entendem o que vão fazer a seguir, saem na frente.
Marcam a sua existência de forma positiva. Observar o que Deus está fazendo e juntar-se a Ele, considerando as suas habilidades, os seus dons, a sua idade, a sua experiência, o seu conhecimento, juntar tudo isso, aquilo que Deus deu para você e juntar-se ao que Deus quer fazer. Esta é a maneira de obedecer a palavra de Deus e passar um legado de valor, um legado de honra. Temos um texto aqui que não está na tela, Romanos 12, 1 e 2, que você conhece, de cor e salteado, eu sei disso, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. É quando você para e pensa, o que eu estou fazendo? E ele diz, então, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não tomem a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente vai mudando. Na medida que você vai lendo, entendendo, conhecendo a palavra de Deus, a sua mente vai sendo transformada. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Intencionalidade, ou a vida é assim, ou eu me amoldo ao mundo, ou eu me alinho, ou experimento a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, na medida que renovo a minha mente em obediência e direção à palavra de Deus, que é com orientações expressas da palavra de Deus. E aí entra a igreja. A igreja não é essa reunião semanal que fica promovendo cultos. Não é só isso. Nós nos encontramos aqui toda semana para nos encorajar mutuamente. Então é importante que você venha, que você converse, que você faça amizades, que você conheça pessoas, porque aí nós vamos nos encorajar. Aí você conhece mais alguém, e aí você pode encorajar aquela pessoa. Na igreja, cultivamos cuidado mútuo, vamos cuidar uns dos outros. Uma igreja que cuida de todo mundo, onde todos cuidam de todos, todos são cuidados, não é? Porque se eu cuido de você, você cuida de mim, nós somos cuidados. Somos pastoreados. A igreja é esse lugar que vai nos ajudar a entender a necessidade que o mundo tem de ouvir de Jesus, e nós vamos então nos ajudar mutuamente a fazer missões e levar o Evangelho em lugares onde o Evangelho não está. E aí nos juntamos aqui, juntamos as nossas ofertas, as nossas orações e mandamos 18, 19, 20 casais de missionários. E eles estão lá e nós fazemos isso porque é possível, porque nós acreditamos, porque nós nos movimentamos, nós nos juntamos para fazer isso e acreditamos nisso. É isso. Igreja é isso. Igreja vai nos ajudar mutuamente a viver as verdades do Evangelho que servirão de testemunha para aquilo que Deus quer fazer na vida de alguém. Nós vamos ajudar os que precisam na nossa comunidade à volta. Nós vamos estender a mão para quem escorrega e peca e se arrepende. Nós vamos ajudar essa pessoa. Sabe que encorajar é isso, né? Encorajar alguém é pegar alguém que está caído e trazer no colo e dizer, meu querido, a palavra de Deus diz outra coisa. Vamos andar junto. Igreja é o lugar onde nós podemos aprender juntos a ser intencionais. Como vamos vivenciar isso em 2020? Nosso tema, como você já viu, legado, desde a eternidade. Olha lá que bonito. Legado, desde a eternidade. Esse é o tema do ano. E aí, neste ano, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, logo em abril, vamos celebrar os 60 anos de existência da igreja. Depois, este é o ano e nós começarmos a construir o nosso novo amanhã. É o ano que nós vamos nos movimentar, nós vamos fazer campanhas, temos aí almoço, temos ofertas para dar, e nós vamos construir ali uma coisa linda, maravilhosa, e vamos entregar para a próxima geração. Serão 6 séries de mensagens ligadas a esse assunto do legado. A primeira já foi, pastor
Daniel Reis fez em janeiro, Os Últimos Suspiros do Império do Mal. Se você não viu, vai na internet, no site da igreja, tem lá as mensagens. Domingo que vem nós começamos uma nova série chamada Legado de Valor, que são os valores da Igreja Batista Memorial de São Paulo. E nós vamos pensar naquilo que realmente, quais são os valores que queremos passar à frente. Depois vamos ter uma terceira série chamada Obra-Prima. Essa série Obra-Prima será um estudo no livro de Efésios, uma exposição ali, vamos cuidar de tentar entender o que a palavra de Deus diz no livro de Efésios. Aí vamos ter uma quarta série, exatamente no meio do ano, que tem o nome de Essencial. São estudos dos 8 princípios bíblicos do Celebrando. É uma maneira de você cuidar da sua alma, de você olhar para dentro de você mesmo, de você perceber que você é mais do que esse corpinho bonito que você tem. Você tem uma alma e essa alma precisa ser cuidada. A quinta série será série 5, não quinta série. A série 5 será 7 igrejas. Pode ser até que a gente mude o nome, tá, dessa série. Mas nós vamos falar das 7 igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse. E vamos ali ver os pontos positivos, os pontos que não foram tão bons naquela igreja. E ver o que a gente pode aprender, para que daqui a alguns anos, esta igreja não esteja fechada, como estas igrejas todas já estão. E a última série do ano terá o nome de Creio, estudo sobre as doutrinas básicas da nossa fé. Você está convidado a participar deste ano com bastante intensidade. Quero terminar minha palavra com uma pergunta. Por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque Deus trouxe você. E Deus trouxe você até aqui hoje, por quê? Você reparou que tem algumas cadeiras vazias? Pois é, a sua não está. Deus trouxe você. Alguma coisa Ele quer de você. Faça a leitura correta do que Deus quer fazer com você e à sua volta. Perceba que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, com todas as bênçãos que você precisa. A Bíblia fala isso. Você já foi abençoado. A graça de Deus foi derramada sobre você, a salvação, o perdão, as misericórdias de Deus. Você foi adotado como filho. Então, junte-se a Deus em obediência. Sabe por quê? Porque nada disso que estamos pensando em fazer como igreja terá valor se você achar que este é um movimento institucional, que este é um movimento da igreja como instituição. Se esse é o CNPJ que vai fazer, não é o CNPJ. A igreja instituição só faz sentido se for vista a partir da igreja que sou eu e você. Nós somos a igreja. Nós vamos deixar o legado. Você vai deixar um legado para a sua família, para a sua empresa. Você pode deixar um legado vazio de significado, ou você pode deixar um legado maravilhoso, conectado com o céu. E nós temos que decidir pessoalmente ser o que Deus quer que sejamos, para fazer a igreja diferente. Você já está aqui, você é daqui, não tem como você escapar disso. Estamos aqui juntos, então preste atenção ao que Deus quer fazer e junte-se a Ele. Isso será um belo legado que será passado para a eternidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se anime, vamos lá, comece a acertar as coisas na sua vida hoje. Comece a endireitar as coisas que precisam ser endireitadas, para que você então, é como se fosse o preparo para a corrida, né? Você vai largar aquele bastão para frente, então comece a colocar em ordem as coisas. O que é que você quer passar para frente? O que é que você quer entregar para a próxima geração?
Acerte a sua vida. Eu não sei. Comece a trabalhar melhor a sua vida devocional, a sua relação com Deus. Estreite a sua relação com Deus. Talvez o seu casamento precisa de alguma ajuda. Tem aí o Casados para Sempre. Você pode conversar com o nosso... A igreja vai servir como esse apoio, essa ponte de ajudar você, né? Seu casamento não vai bem, vai lá trabalhar. Talvez você não seja casado, você só se juntou com a sua mulher, com o seu marido. Tá, põe em ordem isso. Põe em ordem isso. Batismo, talvez você tenha entregue a sua vida a Jesus, mas não foi batizado ainda. Sabe, isso é básico. Isso é a primeira coisa. Quem crer e for batizado. A palavra batismo vem logo em seguida ao crer. Tem que fazer logo. Tem que ficar esperando. Ter condições, melhorar a vida. Nada disso. Obedece. Talvez você ainda não entregou seu coração a Cristo. Está aqui há tanto tempo e ainda não fez essa decisão. Faça isso. As suas contribuições, seu dízimo. Sabe que a vida espiritual cruza com a vida financeira bem em cima do coração, não é? Você me diz como é a sua vida com Deus, me dizendo como é que é a sua vida financeira. Como é que é essa área de dízimo, de oferta, generosidade. Então cultive um coração generoso. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Torne-se membro da igreja. Você talvez não seja membro ainda. É a hora, faça isso. Quem sabe Deus quer também te orientar na criação dos seus filhos. Orientar direitinho o que você deve fazer. Rejeite uma vida mais ou menos, é isso que eu quero dizer. Rejeite uma vida mais ou menos. Junte-se a Deus, mova-se agora. Olha o que diz aqui, olha, você sempre estará a um passo de uma vida completamente diferente. Às vezes é uma questão de você dar um passo e acertar as coisas. Então creia nisso. Dê esse passo agora mesmo, nós vamos juntos, vamos apoiar uns aos outros. Isso é igreja. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Espero que esse seja um ano lindo para você. Se for um ano lindo para você, vai ser um ano lindo para a nossa igreja. Porque nós somos a igreja. Senhor, estamos aqui nesta noite, olhando para frente, ó Deus, com tanta esperança, com tanta expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Estamos olhando para frente, ó Deus, crendo que muitas pessoas vão se converter. Estamos olhando para frente, ó Deus, esperando famílias colocarem ordem na vida. Olhamos para frente, ó Deus, vemos uma nova construção ali naquele local. Olhamos para frente, ó Deus, vemos missionários indo para o campo com a perspectiva correta. Olhamos para frente, ó Deus, e vemos o Senhor Jesus no centro de tudo. Queremos viver nessa perspectiva de que Jesus é a nossa razão e queremos passar esse legado. Então nós consagramos a nossa vida para o ano de 2020. Consagramos, ó Deus, tudo isso que está diante da igreja. Consagramos o nosso projeto do novo amanhã. Consagramos o projeto de vida de cada irmão e irmã aqui hoje. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a andar segundo a Tua palavra e viver para o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus te abençoe.